Fala galera, a gente tá no 7º episódio de S Gridman e as coisas começam a ficar muito loucas. O que será que vem por aí? Eu falo sobre tudo isso no episódio de hoje da Resenha do Fire. Mas antes, é importante que você clique aqui para se inscrever no canal e saber quando saem as próximas resenhas, quando saem os vídeos do Mozende, quando saem os vídeos da Padrinho, quando saem os vídeos do Lucas, quando saem as nossas lives. Você tem que seguir, clica no sininho, se inscreve e fica atento a tudo que a gente posta aqui no canal e nas redes sociais também, que estão por aqui, Na descrição do post também tem. A gente tem grupo de WhatsApp, a gente tem grupo no Facebook, a gente tem perfil no Instagram, no Twitter. É muito fácil de achar a gente está sempre postando notícias, novidades e tudo mais em todas as redes. A gente espera vocês lá. Vambora pra Resenha do Fire, vambora falar de Gridman. Bom, se eu pudesse resumir esse episódio, eu diria: treta, treta, treta! Por que tanta treta assim? Por que tem treta nessa história? Porque, gente, agora todo mundo sabe de tudo. Ou quase tudo. O que tá acontecendo? A Kanye já tem certeza absoluta de quem é Yuta e qual a relação dele com Gridman. E Yuta já descobriu que a Kanye tá envolvida com os kaijus. Que ela é uma deusa. Que ela é uma louca, uma feiticeira. Uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Ela é demais. E é a primeira vez, é o primeiro episódio que os dois se encontram, um sabendo totalmente do outro. Eu vou explicar isso tudo, mas antes disso eu quero comentar uma coisa com vocês. Gente, o amor deixa as pessoas cegas. O amor é cego. Por quê? No começo do episódio 7, o Yuta resolve contar tanto pra Rika quanto pro Sho o que tá acontecendo e o que a garota kaiju contou pra ele. E os dois acham que ele está completamente louco. O que pra mim não faz muito sentido você acreditar. Você tá vendo kaijus gigantes na cidade, você tá vendo um monte de coisa acontecendo naquela cidade e eles não conseguem acreditar que uma garota vira kaiju, que uma garota se transforma em kaiju. E nem que a Kanye tá envolvida com isso tudo. Pra mim não faz muito sentido você acreditar em umas coisas e não acreditar nas outras. Mas eles não acreditam de jeito nenhum. E por que eu falei que o amor deixa as pessoas cegas? Porque o Sho é questionado pelo Yuta sobre a Kanye. Ele fala assim, eu acho que é a Kanye que tá criando isso. Quem me contou foi a garota kaiju. E o que eu fico preocupado, que eu não consigo entender, é o seguinte: será que ela gosta de kaiju? Será que ela tá envolvida com kaijus mesmo? Vocês sabem se ela gosta disso? E o Sho começa a lembrar de todo o papo que eles tiveram, de que ela gosta de mangá de kaiju, de tudo mais. Ele lembra isso tudo na cabeça dele, mas não conta pro Yuta. Então, o amor deixa cego. Ele tá vendo um risco iminente ali, que pode acontecer alguma coisa, que o Yuta pode estar ameaçado, que a cidade pode estar ameaçada, mas ele prefere omitir uma informação porque ele está apaixonado pela vilã Akane, que não se mostra tão vilã assim nesse episódio, apesar de ser, né? Ela começa uma coisa até muito dúbia e eu fico curioso para saber o que vem aí. Eu já no outro episódio eu levantei essa possibilidade de talvez ela trocar de time no meio dessa história, né? Mas tem muita revelação aqui nesse episódio que eu quero comentar com vocês. Informações novas. A primeira coisa é o seguinte: a Kanye fala que existem kaijus que nascem do coração. Eu achei isso bem forte e prova aquela teoria que a menina kaiju levantou no outro episódio dela ser uma deusa. Como é que um kaiju nasce do coração? Como é que é isso? O que isso quer dizer? Junto com isso, o Anti, ele aparece no colégio dos meninos e quer que o Gridman seja invocado pelo Yuta de todo jeito. E ele fala o seguinte: eu só consigo me transformar em kaiju na presença do Gridman. E o Yuta só consegue se transformar em Gridman na presença de um kaiju. Então, olha o círculo aí. Olha as coisas se fechando. Olha uma coisa encontrando a outra.
é muito uma coisa de dependência ali, né? Uma relação de dependência um do outro. E eu fiquei bem curioso quanto a isso. Acho que tá tudo ligado mesmo por tudo que acontece nesse episódio. Tudo que vem pela frente nesse episódio, tudo que vem pela frente na série, tá muito relacionada às dependências dos heróis e vilões. Tá muito relacionado a tudo que a Akane sente. E o Yuta pode estar sentindo também, mas não sabe por causa da amnésia. Então eu acho que a partir de agora, tudo tá interligado. Não que não tivesse antes, mas agora fica mais claro e mais próximo ainda. Eu falei que nesse episódio existe o primeiro encontro de Akane e Yuta, um sabendo da relação do outro. Um sabendo que Yuta tem essa relação com o Gridman e da Akane tem essa relação com os Kaijus. E existe uma quebra de expectativa maravilhosa, porque eu pensei o seguinte: eles vão se encontrar e ele quer perguntar pra ela, confirmar essa informação. Eles vão se encontrar e aí vai ser o maior dos quebra-pau. Um vai tentar dominar o outro, pelo menos vai existir uma luta. E não é isso. Eles se encontram por um fato bizarro dela ter entrado na casa, da Akane ter entrado na casa do Yuta. Eles se encontram e ela fala: vamos pra um restaurante. E ele fala assim: tá, mas não é você que cria os kaijus? Eu precisava te perguntar isso. Ela: sou eu mesmo, mas eu tenho a ajuda de alguém e eu vou te explicar como. E ela liga pra uma pessoa, não mostra quem no começo. Ela liga pra uma pessoa e eles saem pra ir pra esse restaurante. Aí uma pausa aí pra falar de restaurantes em episódios de animes. Cara, se tem uma coisa bonita em anime, é o carinho que alguns animes fazem às cenas de comida. Nesse aqui eles estavam comendo um arroz frito lá com pedaços de porco e tudo mais. Que vontade, como é bonito o desenho. Tá aparecendo aí pra vocês como é bonito a forma que eles desenham as comidas nos animes. Tem um no Netflix aí também que mostrou eles fazendo eu acho que é lamen, eu não tenho certeza. Cara, é bonito demais, dá vontade de comer tudo, dá vontade de conhecer essas comidas por causa disso. Então eu queria fazer essa pequena pausa, essa pequena observação, porque eu noto isso em vários animes. O cuidado que eles têm pra mostrar o restaurante, a comida, foi bem legal. Bom, voltando ao assunto principal do restaurante. Akane e Yuta estão no restaurante e eles começam a discutir. Ela começa a contar um pouco do envolvimento dela com os kaijus e ela fala: eu realmente crio isso, mas eu tenho a ajuda de alguém. E eu crio os kaijus porque eu realmente quero reorganizar essa cidade. E o Yuta fala: mas isso faz de você uma deusa. E ela fala assim: ué, como você sabe? E ele vai só confirmando as informações que a menina kaiju tinha sobre a Akane. E ela vai só confirmando. E ela mostra assim o quão deusa ela é, o quão diferente ela se acha, o quão poderosa ela se acha, quando ela conta que matou aquelas meninas porque elas realmente tinham amassado o lanche dele. E aí a gente vê uma relação que não é de comum, assim, só de um vilão comum que quer fazer maldade. Por quê? Porque a Akane fala isso e ela parece que ela tem uma certa admiração pelo Yuta. Não é só vontade de acabar com ele. Tanto é que ela chama ele pra fazer parte dessa história toda. Ela fala assim: por que você não vem pro meu lado? Por que você não trabalha comigo e me ajuda a reorganizar, a remontar essa cidade do jeito que eu quero? E o Gridman fala que não, que ele tem amigos na cidade, que ele tem família na cidade, que ele não acha o certo de fazer, né? O Gridman e o Yuta junto, o Yuta e o Gridman. Ele meio que nessa hora ele tá falando pelos dois, por isso que eu falo de Gridman também. Eu enxerguei muito do Gridman na hora que ele defende, apesar dele não estar ali, na hora que ele defende o que ele acha da cidade, das pessoas da cidade. Eu achei muito o Gridman dentro disso tudo, né? Achei que o Gridman estava presente diretamente na hora que ele fala ali. E nessa história toda, eles estão conversando dentro desse restaurante, chega o Alex. O Alex é aquele monstrão que fica dentro do computador. E ele chega lá, um bicho gigante com a cabeça saindo fumaça, senta lá na mesa, começa a conversar e ele explica que ele realmente faz parte dessa história toda, que ele só dá vida aos monstros, aos kaijus que a Akane faz com tanto carinho pra dar os ataques dela. O que é louco pra mim é que tem um bicho gigante dentro do restaurante e o garçom não estranha. Ele continua atendendo normalmente e ele fala que teve um atraso porque tinha uma outra pessoa fazendo kaiju, né? E a Akane acha até muito estranho isso tudo. Bom, nesse tempo aí, o
o Yuta tá preocupado com tudo isso que tá acontecendo, porque ele tá encarando os vilões ali. E a pulseira dele, né, o bracelete dele de Gridman começa a apitar. Isso acontece quando tem um kaiju novo na área. A Akane questiona o Alex, né, que é o monstrão, e fala assim: Alex, por que tem um monstro aí se eu não tô fazendo monstro? Ele falou: não, eu fiz o monstro com outra pessoa. E a gente volta lá no Ant. O Ant que tava tava atrás do Yuta. E o Yuta falou com ele que o Gridman só aparece quando tem kaijus. Então o Ant decide fazer um kaiju dessa vez, né? Pra ver o que acontece, pra ver se ele consegue fazer o Gridman aparecer. E realmente o Gridman vai lutar com esse kaiju novo. Essa coisa do Ant fazer um kaiju não foi totalmente bem vista, totalmente aceita pela Akane, não. E aí mostra um pequeno atritozinho dela com o Alex, né? E o que pode ser importante para os próximos episódios. Não tenho certeza ainda, não sei o que vai acontecer, mas mostrou um começo, um princípio de desentendimento entre os dois que eu não achava que teria. Isso reforça a minha teoria de que ela não é só uma vilã, que pode ter algo a mais acontecendo aí pela frente. Troca de time, troca de lados podem acontecer. Até porque o Sho também gosta da Akane, então eu não sei aonde que isso tudo vai desenrolar. E isso é uma série bem feita, né? Uma série que te deixa com vontade de saber o que vem pela frente. Isso é muito legal. Esse kaiju criado pelo Ant, ele primeiro aparece na cidade parecendo um OVNI, um objeto voador diferente. E esse objeto, ele tem umas pontas, né? Ele é meio que uma estrela ali com uma energia no meio. Esse objeto, esse kaiju, que a gente não tem certeza o que é, essa nave, começa a rodar pela cidade e atacar a cidade. O jeito que esse monstro é feito e o jeito que ele ataca a cidade me lembrou demais os Anjos de Evangelion. Não sei se é uma referência direta, se realmente eles pensaram em fazer essa referência, mas pra mim me lembrou demais os ataques dos anjos em Evangelion. Se você não assistiu ainda, é um anime muito legal, muito denso, muito triste. Vá com o espírito preparado, né? Eu assisti uma vez quando jovem, tô assistindo agora de novo e ainda terminei de assistir e eu tô bem confuso ainda. Não existe uma resposta única para o Evangelion. Isso é uma coisa à parte. E aí esse ataque me lembrou demais o Evangelion. Inclusive, durante esse ataque, o Gridman tenta vencer esse monstro e toda vez que ele é destruído, esse monstro renasce. Então o Gridman tá levando uma surra legal assim. E é a primeira vez que a gente tem a aparição do Vit. Esse Vit é um dos rapazes, né? Ele era o que ainda não tinha atacado. E ele, quando entra no computador, ele se transforma num jato. Um jato muito legal, assim, bem parecido com os caças de ataque americanos e tudo. E eu achei muito legal a forma dele. E ele se une, eu sou suspeito, né? Eu sou maluco por avião. E ele se une com o Gridman. E junto com o Gridman, ele agora tem a opção de voar. O Gridman tem os jatos nas costas, né? E ele põe um capacete que ele fica muito legal, o Gridman, nesse. Essa foi a minha forma predileta até agora do Gridman junto com alguém da Aliança. Nessa história toda, o Gridman começa a desconfiar que tem alguma coisa além desse pequeno OVNI atacando. E por ter esse pequeno OVNI atacando, ele fica bem desconfiado de que algo diferente esteja rolando. Não é só esse OVNI, porque ele ataca o OVNI é destruído e nasce de novo. Ele ataca o OVNI é destruído e nasce de novo. Tô chamando de OVNI porque ele não é um kaiju, né? É um objeto metálico cheio de pontas. E aí quando ele se junta com o Vit, ele tem a opção de voar e ele vai lá pra cima porque no radar ali ele descobre que tem mais coisa. Tem algum vínculo desse OVNI com alguma coisa lá de cima. E aí que ele descobre que tem um kaiju lá em cima, né? Lá nas nuvens, acima das nuvens, tem um kaiju. E esse kaiju está sendo controlado, então, pelo Ant. E aí ele descobre que se ele destruir o kaiju em si, ele consegue acabar com o OVNI também. E é isso que ele faz. O Gridman parte então para o ataque desse novo kaiju controlado pelo Ant. Consegue atacar e ele vê que o Ant também consegue voar quando transformado. Então o Ant consegue se transformar, ainda tem outro kaiju
E aí a fusão dele com o jato é muito legal porque mostra ele voando, ele consegue ir lá pra cima e consegue lutar com esses dois kaijus. Tanto o Ant quanto o kaiju que o Ant criou. Lá em cima, conforme ele foi subindo para tentar escapar dos ataques dos kaijus, o Gridman percebe que existe uma outra cidade no céu. E isso de novo me faz lembrar de Evangelion, que tinha, né, a cidade de baixo, a cidade de cima lá. E é muito louco porque, tipo, por que tem uma cidade lá? E parece uma cidade toda computadorizada. Como é o ambiente digital na série original do Gridman. Então eu desconfio que talvez tudo ali sejam programas de computador, sejam memórias de um computador, sejam programações de pessoas. Então eu tenho essa desconfiança bem forte de que talvez tudo esteja acontecendo no mundo digital. A Akane seja uma programação, alguém que esteja programando. Essa perda de memória do Yuta, isso tudo seja relacionado porque talvez eles estejam num mundo somente digital. Por quê? A Akane fala o seguinte, eu sou uma deusa aqui, você já descobriu isso. E a menina Kaiju fala o seguinte, fora dessa cidade nada existe. Então, a minha desconfiança de que tudo ali seja realmente uma programação, seja um mundo digital, só aumenta e eu preciso assistir os outros episódios para descobrir. Gridman consegue vencer tanto o Kaiju, aliás, ele cria uma espada, dessa vez não é a espada do Calibur, é uma espada de energia. E ele vai lá e corta o Kaiju no meio e vence o Ant também, o Ant que cai lá sem conseguir voar. Ele conta tudo isso que ele descobriu pro pessoal da Aliança Gridman. Né? Tanto da Akane quanto do Alex, que ele não conhecia o Alex ainda, quanto de existir uma cidade acima das nuvens. Né? Isso tudo é contado para a Aliança pelo Yuta. A Akane fala assim, Alex, parece que o fato do Ant ter criado kaijus não deu muito certo, ele não conseguiu fazer nada, não é? E o Alex fala assim, eu vou resolver isso, você continua fazendo seus kaijus aí que eu vou resolver com o Ant. E aí o Alex, na última cena do episódio, é muito forte, vai encarar o Ant e falar assim, você não conseguiu fazer sua missão, você é uma falha. E aí o Ant vai atacar ele com uma serra que ele tira da mão, assim, uma serra, tipo uma serra redonda assim, sabe? Aquelas parece de cortar madeira ou sei lá o que. E ele vai atacar o Alex segura e enfia essa serra na cara do Ant. É uma cena forte, porque o Ant pra mim parece uma criança. E aí aquela serra cheia de ponta e tal na cara da criança e corta o episódio. A gente nem vê como é que a cara dele fica. Esse episódio, como eu falei, é treta atrás de treta. E aí a gente tem que absorver isso tudo e pensar o que vem daí pra frente. Eles já sabem agora que a Akane faz kaiju, já sabem que tem uma cidade no céu. Que história é essa? Né? Já sabem que Ant está envolvido na história também, que tem esse monstro, esse alienígena, esse bicho bizarro chamado Alex, que controla e está envolvido nisso tudo também. Né? Vamos ver. Uma informação muito importante que eu acho que vai afetar a série também daqui pra frente é Sho gosta da Akane e chegou a omitir informações pro grupo, pra Aliança Gridman por causa disso. Né? Omitiu a informação de que ela gosta de kaijus e conhece kaijus. Né? A minha teoria é que talvez Sho possa se sacrificar para poder proteger a Akane num possível combate mais pra frente. Tem mais perguntas do que respostas por enquanto, mas algumas coisas já estão sendo reveladas e eu tô doido para falar com vocês do episódio 8 que vai sair na semana que vem na resenha do Fire. Se você tá gostando, comenta aqui, me fala o que você tá achando e dá a sua opinião para eu saber o que eu posso melhorar, como é que eu posso melhorar meus vídeos também, que é muito importante a opinião de vocês, tá bom? A gente se vê na semana que vem com mais novidades, com mais informações. Eu tô muito curioso para saber o que acontece nos episódios de SSS Gridman e na resenha do Fire. Valeu, falou!